5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prontos para ouvir um episódio longo hoje conosco? Hoje é dia de bater papo, de conversar. Aquela conversa que a gente começa, mas não tem hora pra parar. Vocês sabem que as tias aqui do balé conversa até... As tias gostam de papinho, as tias gostam de reflexão, as tias gostam de dançar. Isso aí, né, gente? Conta pra gente, Bá. Com certeza. Hoje o tema é um tema muito bacana. Por quê? Porque vocês sabem que nos espetáculos de balé, olha só que legal, nós contamos uma história sem falas. Pelo menos nos balés mais tradicionais, não contamos a história falando. Então, pensando nisso, o tema de hoje é a mímica e a pantomima no balé clássico. Eu tenho certeza que mesmo quem não é da área do balé ou da dança, já viu um espetáculo de balé na TV ou em algum teatro e viram os bailarinos, além de dançarem, fazer gestos, não é mesmo? E por isso que a gente trouxe esse tema, porque além de ser um tema assim, muito interessante, ele tem fatos históricos. A gente vai contar aqui para vocês repertórios que a gente achou, vários pontos interessantes, e temos aqui uma PhD no assunto do teatro. Vocês sabem que Prof. Tati é formada em teatro, então nós vamos trazer também este lado, não só da dança, do balé, mas também este lado teatral com Tatiana Milczarski. Uhul! Então vamos lá, né, gente? Muito obrigada pelas palavras, pela puxação de saco aí, né, Prof. Bá? Estamos aí. Então, gente, vocês sabem o que é a palavra, o significado de pantomima? Então, gente, pantomima é uma representação que se realiza através de gestos, mímica e atitudes, sem a intervenção de palavras. O termo provém de um vocábulo grego, que significa que tudo imita. A pantomima é uma arte cênica que recorre à mímica como forma de expressão artística. Por outro lado, entende-se por mímica a comunicação através de gestos. E a pantomima nasceu lá na Roma Antiga, como uma representação dramática, com um dançarino solista e um coro narrativo. As pantomimas estão presentes em todos os balés de repertório, em todos os balés com história, né, gente? Desde que Noverre, nosso querido Jean-Jacques Noverre, criou o conceito de ballet d'action, que é todo o balé que tem início, meio e fim. Antes, os balés eram dependentes de teatro ou óperas, com o ballet d'action ou ballet d'action, não sei, gente, é francês, passou a ser uma arte independente. Para isso, Noverre aboliu as roupas pesadas e as máscaras e incluiu as pantomimas, retirando as falas. A pantomima, então, são os gestos do balé, que junto da coreografia, das músicas e das expressões faciais, ajudam a contar a história sem o uso das falas, né, gente? Então, é muito importante esse recurso no balé, né, que eu costumo dizer para as minhas alunas que no balé nós, além de sermos boas bailarinas, sabermos da técnica, dos movimentos, dar os giros, as piruetas, os saltos, levantar a perna alta, nós também precisamos ser boas atrizes, bem teatrais, né, Prof. Bá? A gente precisa usar esse repertório de movimento, de gestos, que tem um significado muitas vezes, assim, universal, outras vezes nem tanto, né, porque tem muita gente que é do balé que não sabe bem o significado dos movimentos, e é sobre isso que a gente vai falar
hoje, não é mesmo, Bá? Com certeza, gente. E complementando o que a Tati falou, o Noverre, ele exigiu que o bailarino não fosse um mero executor de passos, mas que verdadeiramente contasse ali, né, a história e mergulhasse no personagem que estava interpretando. Já que, para este coreógrafo, os espetáculos de balé tinham que contar uma história. Todos os atos deveriam contar com cenas dramáticas e todos os personagens tinham que participar ativamente da narrativa. E aqui, gente, eu acho que foi um salto muito importante pro teatro, né, Tati? Porque vocês imaginam assistir, por exemplo, O Lago dos Cisnes ou Gisele, principalmente Gisele, naquela cena que é a Mad Scene, que ela fica doida. Aí vocês imaginam essa cena que tem que ter todo... Você tem que incorporar o personagem. Não adianta ter ali, que eu gosto de falar sempre para as minhas alunas, não dá para dançar com cara de parede, né? Você tem que passar aquele sentimento, aquela emoção pro público. O público, ele tem que sentir, principalmente se você é a solista, é a primeira bailarina, você não pode dançar de qualquer jeito, ou simplesmente tá ali executando, né, os movimentos. Então, isso é de extrema importância, você dar esse gás, essa emoção pro personagem, né? Então, esses conceitos de Noverre foram que construíram as noções que hoje temos de balé de repertório, e não é por acaso que até hoje vemos nos balés a presença das pantomimas nas mise-en-scènes, por exemplo. São elas que ajudam a contar a história e, além disso, há gestos que praticamente são conhecidos por qualquer lugar do mundo em que o balé for dançado. A pantomima, então, de certa forma, se tornou uma linguagem universal dentro do balé clássico. Então, assim como nós temos as libras, que é universal, não que está no mesmo nível, né, de ser uma linguagem universal, né? não que esteja no mesmo nível, mas dentro ali da comunidade da dança, existem gestos que em qualquer lugar do mundo que for executado, um bom bailarino vai saber o que significa. Então, falar assim, né, sobre gestos no balé é algo que acaba construindo a história. Eu vejo também no Dom Quixote ou Paquita. São balés assim mais mediterrâneos. Me corrija se eu estiver enganada, Tati, mas são balés espanhóis, não é? Então você imagina... Sim, pelo menos com uma história que se passaria, né? Isso. Ficticiamente na Espanha. Isso. Aí você imagina o povo espanhol que tem toda aquela alegria, aquela vivacidade, porque você assiste Dom Quixote, o bailarino sai molhado, suado, assim, cansado, porque a dança é o salto, é vivo, e tem que dançar, e tem que incorporar, e quem é o Basílio tem que ter aquele disse-me-disse, porque o Basílio ele tem aquelas caras e bocas, né, um Dom Juan. Então, imagina se não existisse a querida pantomima para ajudar a incorporar, né, as histórias do balé. E entre os gestos mais famosos, a gente tem casamento, né? Por favor, vamos dançar. O porquê, morte, medo, promessa, surpresa, amor, choro. Tem várias coisas que a gente pode criar, né, Tati? E eu acho que isso é mais do que 60% do bailarino, da coreografia. Porque a gente pode ver bailarinos com técnicas inferiores, vamos dizer assim, comparado a bailarinos com técnicas excelentes, mas se ele não tem essa pantomima, essa interpretação, né, do personagem, pra mim é a mesma coisa de estar olhando pra parede mesmo, porque eu acho que faz toda a diferença. Porque justamente, né, Bá, essa característica de trazer emoção, de interpretação, é o que diferencia o balé como arte para além do esporte, né? Exato. Porque o esporte, ele tem no geral, ele tem uma característica de ser algo físico, no qual o atleta, o praticante, tem um objetivo, que através do seu físico, ele vai conseguir alcançar aquele objetivo. O balé, além de ter
esse objetivo físico, ele tem um objetivo artístico, que diz respeito à sensibilidade, diz respeito a sentimento, diz respeito à emoção. Então, trazer esse algo mais para contar a história é necessário. Sim. E agora que a gente vai fazer uma parte, que desses exemplos que a Prof. Bá trouxe, tá, gente? A gente vai para quem é um pouco leigo, mas para quem não é tão leigo assim, tenta aí, usa a sua imaginação agora. Você será transportado para o mundo da audiodescrição, assim como a gente vê em alguns vídeos da internet, né? Por exemplo, nós vamos explicar aqui para vocês, quem assiste balé com uma certa frequência, já deve ter visto quase todas as histórias de balé de repertório tem um casamento, né, Bá? É verdade, eles adoram botar um casamento no meio. Se não tem um casamento, tem um pedido de casamento, que pode ser que não se concretize, mas o pedido de casamento tá lá, né, gente? O desejo de casamento. E como isso é expressado através da mímica na pantomima. Então, a pessoa, ela estende sempre os braços muito estendidos longe do corpo, e com o dedo indicador direito, a pessoa aponta o dedo anelar da mão esquerda, que por acaso não é à toa que é a mão onde a gente usa o anel para dizer que tá casado, tá, gente? É assim que faz. E tem outras mímicas também. Conta pra gente uma mímica aí, Prof. Bá. A gente tem aquela do Vamos Dançar, que eu acho que na maioria dos balés tem, que é quando os bailarinos, eles fazem um movimento circular com as duas mãos em cima da cabeça. Eu tô fazendo aqui achando que tá todo mundo me vendo, mas não tem ninguém me vendo, mas eu estou fazendo. Então, esse movimento em cima da cabeça é quando o personagem diz vamos dançar. Eu vou te ser sincera que até hoje, antes de conversar com a querida Tati, eu achei que significava algo de coroa ou de realeza, porque geralmente esse movimento com as mãos é feito em cima da cabeça, mas aí você percebe que geralmente não nem tudo que a gente pensa que é, né? Esse daí significa vamos dançar. Mas tem sim um movimento que é bem parecido com o da coroa, só que é de outra forma. Porque tem movimentos que são universais, como um movimento de dar algo, né? Quando a gente tá com a mão perto do nosso corpo e estende a mão para o outro com a palma da mão aberta, isso significa que eu estou dando algo. E é uma coisa universal fora do balé. Mas existem alguns gestos, que são esses que a gente está trazendo para vocês, que só tem significado dentro do balé. E mesmo dentro do balé, quem não estudou, né? Ou não que isso seja obrigatório, é o famoso plus, né? Quem entendeu, entendeu. Mas eu acredito que hoje em dia, né, Bá, quem vai assistir um balé de repertório e não sabe o que significa as mãozinhas do Vamos Dançar, como a Prof. Bá estava fazendo, né, em movimento circular em cima da cabeça, vai achar várias coisas. Mas a gente achou importante, não, vamos falar o que significa, né, gente? Então, seguindo, tem outras expressões como o próprio símbolo de morte, que é os punhos fechados com as mãos cruzadas, mais ou menos na altura do pulso para baixo, significa morte. Vejam bem. Temos... A gente pode perceber também nos balés ali, aqueles mais dramáticos, principalmente no balé do Lago dos Cisnes, eles usam muito as costas, os braços para fazer movimento, porque na história do Lago dos Cisnes é aquela história do cisne, né, que tem vários cisnes, então vocês percebem que elas dançam como se fossem cisnes mesmo. E eu acho isso interessante, porque o Lago dos Cisnes, a gente já faz analogia ao cisne através, né, Tati, do movimento que elas fazem com os braços. É muito trabalho de costas, os braços estão sempre mais para trás para fazer aquela coisa da elegância, e o pescoço está sempre alongado para um lado ou para o outro. E a gente percebe quando a bailarina, ela é o cisne branco, porque é aquela coisa do mais delicado, o braço é mais lento, passa pelo rosto, aquele sofrimento, aquela coisa
que é lânguida, que é pura. E aí quando é o cisne negro, ela já tem outra cara, ela já chega rápido, os movimentos são rápidos. Já percebeu, Tati? É muito diferente, assim. E ela toda hora olha pro príncipe, olha pro vilão e fica com aquelas caras, né? E a gente sempre identifica a vilã, porque a vilã, ela tem muita confiança. Ela passa pra plateia muita confiança, né, Tati? É Sim, impressionante nos balés exatamente. tradicionais. Sempre a gente percebe quem é o vilão, Sim. quem é a mocinha. E isso é uma característica muito dos balés tradicionais de repertório e das histórias infantis, que é aquela coisa sempre linear, né? Tipo, o bom é sempre bom o tempo todo e o mal o vilão é sempre mal o tempo todo. Hoje, contemporaneamente, só estamos discutindo todos esses papéis, né, gente? Mas tem uma construção muito tradicional, que essa construção de energias, que a gente pode dizer, né? Uma energia forte, uma energia potente para o vilão e uma energia principalmente para as mocinhas, né? Essa energia mais suave, essa energia mais delicada, né? Hoje em dia já se questiona muito, mas tradicionalmente é assim que os balés foram construídos. E é muito importante a gente estudar a tradição, a gente saber como é a tradição, porque quando a gente quer mesmo romper com algum padrão, a gente precisa conhecer muito bem essa tradição para ter argumentos para desfazê-la, vamos dizer assim. Então é muito importante a gente conhecer os padrões e por que eles foram construídos, porque é muito importante a gente conhecer a nossa história e conhecer a história do balé, né, Bá? Com certeza. Então, gente, tem vários outros gestos. Eu estava, antes da gravação, eu estava olhando alguns vídeos na internet, porque tem balés que tem mise-en-scènes muito compridos, né, Bá? Uhum. E eu estava olhando o batizado da princesa Aurora, do balé A Bela Adormecida, e eu estava vendo aquela cena, então, da Carabosse, né, nós estávamos falando que ela é a malévola do balé. É verdade. Que é a bruxa má, que se ressente por não ter sido convidada, então, para o batizado. E aí ele é uma parte que tem um mise-en-scène, então, que é essa cena que é uma cena, mise-en-scène, para quem não sabe, é uma cena dentro de um balé de repertório que tem muito mais pantomima do que dança. Sim. Né? Inclusive tem personagens que só participam da pantomima, só participam do mise-en-scène, não tem uma dança propriamente dita. Então, tem a cena, essa da Carabosse, onde ela pergunta pra mãe da Aurora por que ela não foi convidada, que ela está muito brava, e aí vem as outras fadas e suplicam pra ela, porque ela fala que vai rogar uma praga, então, porque ela ficou muito chateada, e aí vem as outras fadas e pedem que não. É muito gesto, gente, naquela cena. Sim. Praticamente não tem dança, é gesto, 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 gesto. Então, assim, a maioria dos gestos são gestos que são universais, que mesmo quem não é do balé reconhece o que está acontecendo naquela cena. E já tem outros que a pessoa fica... Hã? O que tá acontecendo? Mas geralmente eu acho que quando isso acontece da pessoa não entender, é quando é uma história mais abstrata. Porque quando é aquelas histórias redondinhas do balé de repertório, principalmente as mais tradicionais, os gestos, eles são bem específicos e dá pra entender. Lembrando, gente, que quando a Tati fala, quando ela fala com as mãos, com a mímica, tá? Isso, ela não veja fala. bem. É muito difícil achar um balé que a pessoa fala. Não. Só na dança contemporânea mesmo. A gente vê muitos espetáculos com fala, com texto mesmo, mas tradicionalmente no balé clássico a gente não... a gente cala dançando. Inclusive, fazer uma parte aqui, Prof. Bá, falando da minha experiência, vocês sabem que uma das minhas maiores dificuldades quando eu entrei na faculdade de teatro foi falar o texto, porque como o meu treinamento a vida toda como bailarina tinha sido usar o corpo e não usar a voz, para mim era um desafio, né? Porque a expressão corporal era bem forte. Sim. Dentro de uma ideia assim de docilidade. Vou falar para vocês que quando eu tinha que interpretar personagens fortes, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha sido treinada sempre dentro dessa docilidade,
da bailarina. Então, pra mim, eu tive que romper com vários padrões que eu tinha construído dentro de mim. E foi difícil, mas principalmente essa coisa de falar em cena era muito difícil. E vários professores chegavam pra mim e falavam assim, sim, a gente entende a tua dificuldade, porque as bailarinas Não aprendem sem falar. Isso. E eu tinha uma dificuldade até assim pra bocejar, porque tem no treinamento vocal, é muito assim, estimulado, né? Não, boceja alto, abre a boca, solta a voz. E pra mim, oi, como assim bocejar em voz alta? Eu também ia ficar do mesmo jeito. Isso é bem comum, então pras bailarinas, mas são os reveses que acontecem, mas é legal a gente ficar refletindo sobre essas coisas, né, Bá? Com certeza. E ainda ficando aqui no assunto do mise-en-scène, eu acho importante também a gente falar que existem muitos personagens importantes dentro dos balés que eles só fazem esta parte de mise-en-scène, né? Que é essa coisa de não dançar tanto, ou às vezes nem dançar, e só ali contando a história com gestos e com movimentos assim bem singelos, que é o caso, por exemplo, na maioria, né, dos reis, rainhas, ou o pai ou a mãe da mocinha ali, da bailarina principal da história. Mas nós também temos o caso, por exemplo, do balé Don Quixote, que o próprio Don Quixote é um personagem que ele praticamente não tem muitos movimentos, ele não dança, ele faz ali um aporte que outro em alguma coreografia, mas ele praticamente não dança, né? Tanto que o Don Quixote geralmente é interpretado, a gente pode até ver ali no Royal Ballet, é interpretado por um senhor, por uma pessoa mais de idade, que é mais ou menos ali a idade do próprio Don Quixote na história do livro, porque vocês sabem que o balé de Don Quixote é inspirado no livro Don Quixote mesmo. E tem também o Sancho Panza, tem a mãe da Gisele, tem vários personagens. O que eu mais gosto é a mãe da Lise, da La Fille Morgardé, que eu tava até comentando com a Tati, que ela é um personagem também, assim como a Carabosse, que em vários balés é interpretado por homens, que tem essa característica em alguns balés que pegam um personagem feminino, mas traz um homem pra interpretar e dá esse ar meio cômico, né, Tati? Sim, que aí fica aquela coisa, um ar meio de pessoa, né, da mulher grandalhona um pouco atrapalhada, um pouco, pra trazer esse viés cômico, né, Bah? Isso mesmo. E é engraçado porque a mãe da Lise, ela também é um personagem que não dança, mas ela participa daquela coreografia que é muito famosa, acho que muita gente conhece, que é a Cloak Dance, do La Fille Morgardé, que ela faz ali do jeitinho dela, bem atrapalhado, a coreografia, e no final ela faz a famosa pose que ela bate os calcanhares e abre as pernas, assim, bem atrapalhada, e aí as bailarinas que realmente dançam, que estão ali dançando e estão junto dela, pegam nas pernas dela e ela fica ali, cai ali meio atrapalhada, lembrando da época dela, quando ela dançava com os sapatinhos do Cloak Dance. É muito, muito legal esse balé, eu adoro, eu achei muito divertido. Tem a dança das galinhas também, que as galinhas, elas dançam, mas elas dançam com uma baita cabeça de galinha. Eu não... Ah, já pensou? Deve ser complicado esse negócio aí. Sim. Inclusive, eu acho que daria até um tema, Prof. Tati, a gente falar sobre figurinos terríveis pra dançar. Imagina dançar com uma baita cabeça. Sim, tem as histórias de Beatrix Potter, agora eu não lembro, que são vários bichos, que é uma cabeça de sapo, acho legal, a gente pode falar sobre esse tema, sim, acho interessante, bacana, né? Que são bailarinos e bailarinas que fogem da ideia tradicional de titi e colã. É verdade. Titi para as bailarinas e colã, calça justa para os bailarinos. Isso não aí. É? E sabe o que nós queremos perguntar para vocês agora, aqui e com a nossa reflexão? Se você, professora de balé, professor de balé, trabalha a pantomima nas suas aulas. E aí, é muito pessoal, importante. A gente sabe que no meio, né, de tantas coisas que a gente tem que passar para os nossos alunos, a pantomima, acredito eu que não fica em primeiro lugar, né? Que ela é lá, de vez em quando, vista
Mas aqui fica a nossa dica, né? Principalmente se você trabalha com crianças, trabalhar a pantomima através de mímicas e gestos é muito bacana, porque traz um sabor diferente para as aulas. Então, assim, gente, é muito legal. Eu, com as minhas crianças, gosto muito de ter um momento na aula em que eu trago alguma história dirigida, né, que eu chamo, que é mais ou menos como uma aula temática, né, Prof. Bá? A gente pega uma história e aí a gente trabalha, então, aquele gestual com a criança. Eu gosto muito de começar contando para elas uma história no qual eu não falo, só uso a mímica e os gestos. E aí eu pergunto, e aí, o que vocês entenderam? E aí elas contam, eu falo, ai, viu? E a prof precisou falar alguma coisa para vocês? Não, vocês entenderam, né? Então, sinal, é assim que a bailarina vai contar as histórias. Ela vai contar através do seu movimento. Que legal! Sem falar. Exatamente. E aí a gente pode começar trabalhando, gente, assim, com bichos, tá? Bichos, vou dar um exemplo para vocês. Vamos trabalhar com bichinhos. Hoje a gente vai trabalhar. E aí, quando aí a gente, ao invés de mostrar para elas o que elas têm que fazer, a gente vai dando dicas, assim, por exemplo, tá, esse bicho, ele voa, ele corre, ele pula, ele se arrasta, já vai dar uma característica de movimento. Esse bicho, ele tem 4 patas, ele tem 2 patas, ele tem asas. Esse bicho, como será que esse bicho come? Como é que ele se comporta quando ele come? Ele é um pet, ele come num potinho, ele tem que caçar para conseguir a sua comida. Ele tem... como é que é? Ele tem um pelo, o pelo dele é macio, o pelo dele... Só essas características que a gente vai falando, a criança já vai descobrindo um tipo de movimento. Então, assim, a aula fica muito mais interessante. A gente está trabalhando uma característica, sim, que é importante saber dentro do balé clássico. E a gente pode trazer referências visuais também para as crianças. A gente pode trazer imagens dos balés mesmo, a gente pode trazer imagens de bichinhos de livros infantis e várias coisas, né? E para as alunas adultas, a gente pode trazer essas mímicas mesmo, tal e qual elas são feitas nos repertórios, nos balés, né? Isso, para que as bailarinas experimentem no seu próprio corpo, que elas também identifiquem quando forem assistir alguma coisa, né, Bá? Com certeza. E eu acho que o trabalho da pantomima é bem mais difícil com as adultas do que com as crianças. Porque as crianças, muitas vezes, elas estão naquela fase da imaginação, elas não desenvolveram ainda aquela coisa da vergonha, de imitar, por exemplo, ou se jogar no chão, né? Imitar a galinha, imitar o patinho. Elas imitam, elas fazem sons, elas fazem gestos. Já o adulto, dependendo se é um bailarino ou uma bailarina adulta que começou adulto e nunca teve, assim, muito contato com nenhuma arte ou se expressar, né? Às vezes é um bailarino, uma bailarina estranho, né? Que já é mais acanhado, é mais fechado. Eu imagino que deve ser mais difícil esse processo, né? Ou às vezes é muito tímido. E aí tem que ir aos poucos se soltando, até porque se é um bailarino que quer um dia se apresentar num espetáculo, no teatro, tem que desenvolver isso. E é interessante porque eu e a Tati, a gente já trabalhou juntas em vários espetáculos. E quem ficava mais nervoso de subir no palco eram os adultos, não era, Tati? Você lembra? Claro. Eles ficam muito mais nervosos que as crianças. As crianças estão aqui, ó, achando tudo lindo, a brincadeira, tá tudo maravilhoso. Mas é justamente isso. A criança, ela consegue ver o lado da brincadeira, né? Ela consegue ver aquilo como um divertimento ou como um momento. Ou às vezes, assim, ó, ela não vê como nada, ela vai lá e faz, né? E o adulto não, porque o adulto, ele tem uma expectativa que muitas vezes é irreal. Sim. Né? É aquela expectativa, não, se não for tudo perfeito, não vai ser bom. Meu Deus, as pessoas que eu considero que eu amo vieram me assistir. Sim. Eu vou pagar mico. Isso, eu vou pagar amigo. Então, assim, a expectativa do adulto, ela costuma ser um gigante, assim, um elefante branco. Então, é bem importante a gente tentar se preparar. A forma, né, como é que a gente consegue segurança? Não só no balé, na vida.
é se preparando Exato. das coisas, né? É estudando, é treinando, é tendo organização. Então, assim, a bailarina adulta, se prepare bem, que você vai arrasar. E quando chegar na hora, só curte. Porque daí na hora a gente tem que entregar na mão do Pai Maior e seja o que Deus quiser. Exatamente. Mas antes, ensaie bastante, estude bastante, treine bastante, peça bastante dica. E aí vai arrasar na hora do espetáculo. Com certeza, até porque passa tão rápido, gente. A gente treina tanto, treina muito, treina praticamente o ano todo pra chegar e ser uma coreografia isso de aí. 3 a 5 minutos. É muito rápido. Então, o palco, ele tem que ser muito aproveitado quando a gente tá nele, né? E fica essa dica aí, a Verdade. importância de conhecer e estudar a tradição dessa arte como aprendizado histórico e cultural do balé. É isso aí, gente. E viva a pantomima! Ê! Então é isso, Ai, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema. Eu achei uma delícia, eu adorei, eu adoro conversar sobre espetáculo. E deixa aqui sugestões, o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Ah, e não deixa de nos classificar no Spotify. A gente tá vendo aí as estrelinhas, hein? Classifica a gente aí, o nosso perfil. E segue lá o nosso perfil também do Instagram, o @567e8 Podcast. É isso aí, gente. Bora nos seguir, bora nos classificar. É bom pra gente, mais pessoas podem ter o conhecimento do nosso perfil e dos nossos episódios. Então, nos auxiliem, gente, para que a nossa palavra seja espalhada e tenha maior alcance. Uhul! Tá bom, gente? Um beijo grande, queridos e queridas. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.